Troca de lado com a gente. Oi, gente, boa noite. Boa noite, todo mundo. Claudinha, você está com o microfone mudo. Boa noite, Vaninha, Dani. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ela lá tá por aí, Aninha, Rafa não dá não. Boa noite, Renan. Renan, um convidado aqui hoje também. Boa noite. Gente, eu estou muito feliz que a gente tem um convidado aqui hoje, que ele aceitou meu convite para vir falar aqui com a gente, e ele escolheu um tema que tem muita relevância na nossa vida, que é o recomeço, né? A gente todo dia ali ele. Boa noite, gente. Todo dia em várias áreas da nossa vida, novos recomeços. Então, eu espero que vocês aqui aproveitem desses ensinamentos que ele vai trazer aqui e saiam prontos para recomeçar hoje. Muito obrigada. Alaí, bem-vindo. Antes da gente começar, a gente sempre tem uma meditação. A Manu vai fazer hoje? Ah, ela está aqui. Então, ela faz uma meditação e depois a gente começa com a sua palavra aqui, tá? Boa noite, gente. Agora eu quero que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, e agora vocês esvaziem a cabeça, esqueçam todos os pensamentos que você teve durante o dia, todos os problemas, trabalho, que agora é um momento entre você e Deus. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá te impedindo de ser uma pessoa boa. Todo ódio, angústia. Mais uma vez, inspira coisa boa, harmonia, gratidão. E solta tudo de ruim que tá te deixando uma pessoa amargurada. Todo ódio, angústia, amor. Mais uma vez, inspira coisa boa, harmonia, alegria, paz, amor, gratidão. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá impedindo o Senhor de fazer morada nele. Tudo de ruim que tá te impedindo de entrar em contato com ele. Hoje eu peço ao Senhor que esse encontro seja abençoado. Que o Espírito Santo se revele em meio a cada das pessoas que vão falar aqui hoje. Recomeço. Nós muitas vezes, a gente tem mania de falar, porque eu consigo sozinho. Me deixa ser do meu jeito, a vida é minha mesmo. Mas não, a gente não consegue viver sozinho. E muito menos viver da forma e do jeito que a gente quer. Porque a gente tem um Deus que se preocupa com a gente e que quer ver o nosso recomeço. E para a gente recomeçar, a gente necessita abandonar o nosso eu de hoje para viver um eu melhor. Agora eu quero que você pense no que você precisa abandonar hoje. Quais são seus hábitos? Quais são as coisas que você precisa abandonar? Que você quer melhorar? Abandone. E agora? Pense no que você quer melhorar para ser um eu melhor. Melhore e realize. O Senhor sempre vai estar aberto para o nosso recomeço e para o nosso novo eu. Por isso, recomece, seja melhor e tenha certeza que o Senhor vai estar de braços abertos para receber o seu eu melhor. Amém? Amém. Amém. Amém.
Com você, Alaí. Amém, gente. Primeiro, que prazer e honra estar aqui com vocês. Eu quero ter a oportunidade de depois conhecer um pouco mais de cada um. Eu gosto quando uma reflexão ela desenvolve a partir de uma conversa, né? Porque aí existe uma troca, aí tá todo mundo nivelado, tá todo mundo... Ninguém é melhor do que ninguém, estamos simplesmente repartindo aquilo que o Senhor entregou para nós. Que para mim é o propósito da vida. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Alaí, tenho 29 anos, sou formado em teologia, sou professor de filosofia cristã, sou pastor aqui em Brasília e tenho ganhado um reconhecimento digital pelos vídeos que eu faço aqui com as minhas filhas, pelas reflexões que eu compartilho sobre educação de pais e filhos e principalmente educação com adolescente. E quando fui desafiado a trazer uma reflexão para vocês, na hora eu já pensei numa reflexão que já tem um tempo que está na minha mente, né, que eu estou digerindo isso, que é sobre recomeço por conta de algumas fases que eu tenho vivido aqui. E aí eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, que fala bem assim: E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão adormecidos em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram, crendo em Cristo Jesus, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Isso é uma exortação de Paulo, falando sobre um detalhe tão importante na nossa fé, que se esse detalhe passa desapercebido, a nossa fé é inútil. Então, o que Paulo está falando é o que Paulo está falando é o seguinte: se eu acredito que Jesus viveu, se eu acredito que Jesus realizou milagres, se eu acredito que ele passou por essa terra e fez maravilhas, se eu acredito que ele transformou a vida de muita gente, mas se eu não acredito que ele ressuscitou, apesar de acreditar tudo isso que eu estou acreditando, apesar de entender que ele foi alguém que realmente existiu e tudo, a minha fé é inútil. Então, por que esse detalhe dele ressuscitar, de Jesus ressuscitar dos mortos, é um detalhe essencial para nós? É um detalhe tão essencial ao ponto de, se esse detalhe passar desapercebido, a nossa fé é inútil. Não vale de nada, não vale para nada. E aí eu gosto de entender a partir de um desenvolvimento da história. Existe um sentimento de inadequação em todo mundo. Em todo mundo. Todo ser humano carrega um sentimento de inadequação neste mundo que o faz pensar o que está de errado com a gente. A gente tem esse tipo de questionamento. Toda filosofia, toda religião vai passar por esse dilema. A gente sabe que tem alguma coisa de errado com a gente. A gente sabe que lá na nossa raiz, alguma coisa precisa ser consertada, porque senão a gente não estaria vivendo esse tanto de conflito que o mundo vive. Não teria divórcio, não teria conflito, não teria guerra, não teria fome, não teria miséria. Alguma coisa deu errado para que a gente agora esteja vivendo as coisas que nós estamos vivendo. E a fé cristã responde isso com pecado. O que deu de errado com a gente? Foi a partir do momento que a gente deixou de receber a orientação de Deus e começou a seguir pelo nosso próprio desejo, a nossa própria carência, pelo nosso próprio instinto. E aí o pecado, o salário dele é a morte. E a morte se tornou, então, o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo não é o conflito que a gente vive dentro de casa, não são os conflitos relacionais, não é o conflito no trabalho, não é o conflito que a gente vive dentro da gente mesmo. Tudo isso é sintoma. O nosso maior inimigo é a morte. Ninguém consegue vencer esse inimigo. A morte, ela é o fim. A morte, ela traz uma mensagem trágica de que acabou, de que depois daquilo dali não existe mais vida, não existe continuação. Você só tem até ali para acertar. Depois disso, já era.
A morte, ela veio proclamar para nós que não existe esperança de recomeço. É só a gente começar a pensar nos nossos relacionamentos. Tenho certeza que alguém aqui já, em algum momento da vida, perdeu alguma coisa que ama muito. Ou foi algum animal de estimação, ou foi um bem precioso, ou foi um ente querido. Todo mundo já perdeu alguém importante. E o que significa ter perdido essa pessoa para a morte? É que já não existe mais novos abraços, não existe mais uma nova história, não existe mais um continuar, né, de memórias. Acabou. E existem pessoas que trabalham para a morte. O que são pessoas que trabalham para a morte? São pessoas que carregam essa mensagem, entendeu essa mensagem? Na verdade, né, isso é no inconsciente. Né? Pessoas que encarnaram a mensagem de proclamar para o mundo de que não existe esperança de recomeço. É aquele tipo de gente que vai falar bem assim, ó, você só tem uma chance para acertar comigo. Você só tem uma chance para acertar aqui. Se você não acertar, já era, morreu o nosso relacionamento. Acabou. Acabou a amizade. Acabou, acabou a nossa relação. Acabou a nossa história. São pessoas que a todo momento a gente tem medo de errar com elas, ou quando a gente se torna esse tipo de pessoa, as pessoas têm medo de errar com a gente, porque sabe que a gente vai dar uma sentença final. A gente vai matar, a gente vai fazer com que aquele relacionamento ali morra, aquela história morra. E por que é importante acreditar que Jesus ressuscitou? Porque Jesus, ao ressuscitar, ao morrer ali e vencer o nosso maior inimigo, é a proclamação de que sempre, sempre em Deus vai existir recomeço. Aonde todo mundo falou não existe vida, aonde todo mundo deu uma sentença final, acabou, já era. Jesus está falando, tem muita coisa para viver. Existe muita história aí, existem novos abraços, existe recomeço, existe reconciliação, existe perdão. Então, quando Jesus ele ressuscita e vencendo a morte, ele também acaba paralisando os proclamadores da morte, quem trabalha para a morte. Eu fui um menino que acredito que os meus professores teve um desafio muito grande comigo. Eu acabei reprovando meu primeiro ano do ensino médio, eu não era um aluno nota alta, eu era mediano para baixo. Eu escutava de alguns professores bem assim, velho, o Alaí já era. O Alaí não tem futuro. Já escutei isso de alguns professores, já escutei isso de algumas pessoas. Pessoas que deram uma sentença final. Pronto, acabou. Não existe mais como recomeçar essa história. Deram uma sentença final. Mas acreditar em Jesus para mim é primordial, porque hoje eu sou a prova viva de que Deus sempre consegue recomeçar a nossa história. A prova viva de que aonde todo mundo falou acabou, Deus falou pode continuar, porque tem vida aí. Continua. Eu venci esse problema, eu venci esse inimigo. Então, pode continuar. Só que aí, vamos lá. Até então, você recebe uma proclamação de esperança. Mas para recomeçar, todo recomeço ele parte de um final. Para ressuscitar, para que a gente ressuscite, porque Paulo fala que nós iremos ressuscitar com Cristo, nós precisamos morrer. A pergunta que não quer calar é o que precisa morrer na nossa vida para existir um recomeço? Para que a gente ressuscite com Cristo. É o que? O orgulho que precisa morrer? É a vaidade? É a vergonha? É o medo? É a culpa? O que está precisando morrer? A minha mãe sempre conversava comigo bem assim, filho, Jesus morreu para que a gente tivesse vida e ressuscitou para que agora a gente não tivesse medo de morrer. Para que a gente entendesse que para viver um recomeço precisa finalizar algumas coisas, alguns ciclos, alguns processos. A gente precisa ter coragem de renunciar, coragem de matar aquele vício,
encerrar aquele ciclo para agora dar um espaço, uma oportunidade da gente ressuscitar em Cristo. Se existe alguma área na nossa vida que está prestes à morte, talvez a morte precisa tocá-la. E a gente não tem que ter medo da morte tocar essa área, porque já existe a promessa do recomeço, já existe a promessa da ressurreição. Então Jesus, ele nos dá, ao ressuscitar, Jesus nos dá um abastecimento, uma coragem, para que agora a gente possa se doar, não ter medo de arriscar, não ter medo de tentar de novo. Às vezes o que está acontecendo na gente é porque a gente ainda está com os olhos da morte, encarando a vida com os olhos da morte, e por isso a gente tem medo de arriscar, doar a nossa vida. Aí Jesus fala, aquele que quiser preservar a sua vida já perdeu. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, aí sim encontrou salvação. Então Jesus ressuscitou para nos encher de coragem, para que a gente não tenha mais medo de enfrentar a morte, de deixar que algumas coisas em nós possam finalizar e morrer, né? Deixar que aonde a morte tocou, aonde o pecado tocou, que a gente não tenha medo de passar pela morte, para que a gente venha conhecer agora o recomeço, a ressurreição. E eu penso que Jesus, ele deixa algumas lições preciosas quando ele ressuscita. Porque ele ressuscita e ele poderia muito bem ressuscitar num corpo perfeito. A Bíblia fala que ele ressuscita num corpo ressurreto, né, glorificado. Mas uma coisa que ele não faz é remover a cicatriz. Jesus ressuscita, ele poderia ressuscitar com o corpo sem nenhuma machucado, mas ele deixa a cicatriz ali, para nos ensinar que a gente não precisa ter medo da nossa história e das nossas cicatrizes, a gente não precisa ter vergonha delas. Porque são as nossas cicatrizes que carregam vida, são as nossas cicatrizes que carregam proclamação de recomeço para os outros. As cicatrizes é a nossa história, é o que nos torna autêntico, é que prova que somos vivos, é o que prova que somos originais. Jesus ressuscita e o que fez Tomé acreditar que ele realmente estava ali vivo foi a cicatriz. A cicatriz foi a prova de que Jesus é autêntico. Quantas vezes nós negamos as nossas cicatrizes? Quantas vezes passamos por situações onde a morte tocou? Um divórcio, uma empresa que não foi para frente, um emprego que não fluiu, uma igreja que não continuou, um conflito, um trauma na família. A gente olha para a nossa vida e a gente tenta ao máximo esconder essas cicatrizes. Jesus está provando para nós que nós não precisamos ter vergonha das nossas cicatrizes, porque elas carregam a nossa autenticidade, a nossa história. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala bem assim, que das minhas feridas sai poder para curar. Que eu entenda que finalmente é a partir da minha história que eu vou conseguir levar Deus de uma forma única para as pessoas. E que que vai existir gente que só vai conhecer Deus através da minha cicatriz. Só vai entender que Deus existe, que Deus está vivo, que Deus ressuscitou através da minha cicatriz, através da minha história, através daquilo que a morte tocou, mas não me venceu. E, para finalizar, o que eu gosto muito da forma como Jesus se apresenta é que ele mostra que os recomeços eles são inusitados. Os recomeços eles são simples. Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece ressurreto para os outros, não é descendo do céu, trazendo um culto avivado. Jesus aparece no jardim com a mulher. Jesus aparece no caminho de Emaús com 2 jovens. Jesus aparece numa pescaria.
Jesus aparece numa fogueira à noite. Jesus aparece num jantar. Isso prova que os recomeços para nós, eles são mais ordinários do que a gente imagina. Quando você menos esperar, o recomeço visita a tua vida. Vai ser numa conversa, vai ser num trânsito, vai ser num abraço, vai ser na simplicidade da vida. Os recomeços, eles são inusitados. É quando você menos espera. Ele aparece para proclamar de que a morte não venceu. Aonde todo mundo botou uma sentença final, aonde todo mundo falou não existe mais vida, aonde todo mundo falou não existe mais futuro, acabou, não existe mais esperança para um novo casamento, não existe mais esperança para comunhão, não existe mais esperança para um novo propósito, uma nova empresa, um novo emprego. Deus está falando, a morte não venceu. Eu venci o seu maior inimigo para mostrar que em mim sempre vai existir recomeço. Onde todo mundo falou, já era, você não conhece mais Deus. Olha você, olha como é que está a tua história. Deus, o que Deus tinha para realizar na sua vida já acabou. Jesus, ao ressuscitar, prova para nós de que sempre, 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 sempre vai existir recomeço para a gente. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês, para que a gente agora encare a vida não com os olhos da morte, mas com os olhos da ressurreição. Não como pessoas que trabalham para a morte, mas pessoas que trabalham para os recomeços. Eu conversando com uma aluna, onde ela teve uma crise de ansiedade, e ela teve uma crise de ansiedade no aniversário da melhor amiga dela. E ela falou para mim bem assim, professor, eu não entendo por que eu tive uma crise de ansiedade ali. Tudo cooperava para ser o melhor ambiente possível. As melhores pessoas. Eu fiz uma pergunta, você já sofreu algum trauma nas suas amizades? Ela, 3 anos atrás eu sofri um trauma. Eu falei, sabe qual é o nosso problema? É que quando nós passamos por um trauma, a tendência da gente pegar esse trauma e transformar no óculos que a gente interpreta a vida é muito grande. Então, como aquela pessoa um dia lá atrás te machucou e como foi quebrada essa amizade, a forma como agora você interpreta seus relacionamentos é isso. Você estava num lugar perfeito, maravilhoso, com pessoas maravilhosas, mas a sua cabeça dizia bem assim, isso aqui vai morrer. Isso não é para sempre. Isso vai acabar. Alguém vai te matar, ou você vai acabar matando alguém. Eu falei, troca os óculos. A psicologia fala que para a gente conseguir sublimar o trauma, a gente precisa passar por uma experiência tão boa o quanto foi ruim o trauma. A resposta que a Bíblia nos dá é que essa experiência é o encontro com Jesus. Que ao encontrar Jesus, a nossa forma de enxergar a vida é diferente agora. Quando nós somos tocados pelo amor e pela ressurreição, nós começamos agora a enxergar a vida com outros olhos. Então, o conselho que eu dei para ela é começa a enxergar a vida com outros olhos, tira esse trauma e traz a experiência que você teve com seu maior amor. Proclamando recomeço para os outros. Não tenha vergonha da sua cicatriz. Porque no final, nós seremos os filhos que vão proclamar a vida para esse mundo. Por isso que a Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque o recomeço está nas nossas mãos. Porque o mundo encara tudo como uma sentença final. Acabou. Por isso existe separação de família, por isso o pai não fala mais com o filho não fala mais com o pai, por isso está aí o nosso índice de divórcio explodindo no Brasil. Por isso existem tantos conflitos e guerras. Por quê? Porque estamos encarando ainda a vida com os olhos da morte. Mas Jesus nos chamou para proclamar a salvação. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso. Posso ter uma palavra de oração com vocês? Então, Sim, por favor. Fica à vontade na posição que você se sente mais confortável. Se você quiser fechar os olhos, se você não quiser fechar os olhos, eu só quero que você esteja agora concentrado em Deus, concentrado na tua história. E nesse processo que a gente fez agora
cedo de meditação, que você faça esse processo sendo conduzido pelo Espírito Santo. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado. Como nós precisamos, Senhor, ser confrontados na Tua graça e no Teu amor para que a gente não se torne pessoas e trabalhadores para a morte. Pessoas que vão trabalhar para a morte. Porque não queremos ser vítimas da morte, mas também não queremos ser trabalhadores. Quem coopera para ela. Então, nos mostra o que em nós ainda está trabalhando para a morte. Qual é a atitude? Qual é a interpretação? Qual é a postura? Queremos passar, Pai, pelo recomeço, pela ressurreição do Senhor, para que agora a gente venha ressignificar as nossas feridas, para que agora elas possam ser cicatrizadas no seu amor e a gente não tenha mais vergonha disso, mas que a gente venha colocar ela à prova, para que as pessoas também tenham esperança de recomeçar. Que no nosso maior conflito, que no nosso pior momento, Deus seja muito, muito, muito visto em nós. Porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e na nossa fragilidade. Obrigado porque no Senhor, Pai, sempre vai existir recomeço. Não existe uma sentença final. Por isso nós acreditamos que o Senhor ressuscitou. Por isso nós acreditamos que a vida não é só isso daqui. Por isso nós acreditamos que a morte ela pode interromper a existência, mas ela não interrompe a vida. E aí nós não temos mais medo de nos doar, porque a vida em nós é inesgotável. Porque é uma quantidade de vida absurda dentro do nosso coração, que aonde a gente estiver, as pessoas vão ter a sensação de que a vida está ali. Queremos proclamar esse recomeço para o mundo. Queremos manifestar o teu amor e que as pessoas olhem para nós e tenham esperança de que Cristo ressuscitou e venceu a morte. Eu faço essa oração abençoando a nossa semana no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado pela oportunidade, viu? A gente agradece você por ter aceitado o convite para vir aqui. Foi muito importante para mim, principalmente, escutar essas palavras. Acho que eu estava precisando, responde a muitas coisas que eu estava tendo questionamentos com Deus mesmo, então ele trouxe aí para resolver alguns conflitos meus aqui mesmo. Espero que tenha ajudado algumas pessoas aqui também no grupo, a maioria, espero, e quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para ela aí, Dani. Olá, boa noite, que bom ter você conosco, uma delícia te escutar, e que bom que você veio, que eu fiquei sabendo que você também fala sobre adolescentes, é muito bom ter pessoas assim no caminho, né, para nos auxiliarmos, que eu tenho 2 filhas, a Malu de 10 e a Fefe que está aqui nos bastidores, tem 12. E que a nossa missão é essa mesmo, né? Independente da idade, nós seguimos na palavra, né? Não tem idade para isso. E vem muito de encontro o que nós vivemos há pouco tempo, a sua palavra, e que nós ainda estamos vivendo a Páscoa, né? A verdadeira Páscoa. E você falou muito sobre ressurreição, e o que o Senhor quer nos passar com tudo isso, né? A cada encontro que a gente tem aqui, a gente percebe o tanto que esse Deus é maravilhoso, que Ele confirma a palavra a todo momento. Então, quando você traz novamente para a gente aqui a questão da ressurreição, o que Ele quer fazer na vida de cada participante daqui desse grupo, né? Que nós precisamos ressuscitar verdadeiramente. E quando você fala de morte, veio muito ao meu coração de verdadeiramente nós ressignificarmos, né, a morte. Porque quando você falou do recomeço, para a gente recomeçar, tem que morrer. Então a gente precisa ressignificar essas mortes a cada momento da nossa vida. Quantas mortes nós temos na nossa vida, independente da área, né, que está morrendo, ou um ente que está morrendo. Então, verdadeiramente é ressignificar essa morte. E quando você falava das cicatrizes, vem ao meu coração a todo momento as chagas, né? As chagas do nosso Senhor Jesus, que está ali
a maior prova de ressurreição, de força, de ressignificar verdadeiramente a morte no meio de nós, não é verdade? Então, me tocou profundamente, foram essas palavras-chave aí, com tanto significado para a gente, e que servem realmente de reflexão, essa ressurreição, essa morte. E tudo depende verdadeiramente da forma como a gente enxerga, né? Cada situação. E você falou sobre entes queridos que a gente perde. Algumas pessoas aqui já me conhecem e sabem que há pouco tempo eu perdi uma pessoa muito importante. Ainda estou vivendo o luto, mas que quando a gente sabe que existe a ressurreição e que o Senhor chamou, fica verdadeiramente a saudade e a memória afetiva, que conforta o coração da gente. Mas saber que essa pessoa nunca foi minha e que o Senhor pôde me presentear com a convivência com essa pessoa durante um período, eu sou grata eternamente ao Senhor, agradeço por o Senhor ter me dado essa oportunidade e as memórias afetivas vão acalentando o coração da gente. E que, novamente, a gente agradece ao Senhor por todas as oportunidades da nossa vida. Amém? Eu queria falar. Vai lá, Foi Vitão. bacana. Beleza. É assim, eu até que edifiquei com a palestra que falou, questão do recomeço, que às vezes você sofre com trauma e desde infância, adolescência, que a psicóloga falou que isso é então, como se fosse um gatilho, ele liga uma coisa que aconteceu com você no passado, na sua adolescência, com relacionamento também, que o que, tipo, namorar imediatamente, com essa, e também com possibilidade de namorar, às vezes, queria ver um ferro como disso. E muitas vezes outra vez você que é incapaz de lidar com essas coisas, mas nunca deve dizer isso, porque isso pode afetar muito a pessoa. E como você mora por dentro, é como se tivesse tanto tempo você sofre, às vezes você fica meio armado, assim, que as pessoas vai perder amizade, e quebra tanta cara, que eu peguei muita base do ferro, e também às vezes, como você é morto às vezes você é morto por dentro, depois o renasce. Na verdade, eu acho que você deu foi até um testemunho, viu, Vitor? Obrigada, viu? Nada. Foi uma pergunta, gente? Desculpa, eu não. Ele, na verdade, ele relatou um pouquinho até que ele conversava com a psicóloga, o que aconteceu na vida dele, algumas situações na vida dele. Entendi. Pessoal, fiquem à vontade de se manifestar, não precisa ligar a câmera. Se foi tocado, alguma mensagem que foi significativa, a gente sempre bate muito aqui na tecla, Laí, no sentido da gente dar testemunhos verdadeiramente, que o testemunho salva as pessoas e evangeliza, né? Então, quanto é importante quando alguém se manifesta aqui, que pra gente reforça a palavra, né? Então, fiquem à vontade, pessoal. Eu quero só falar que eu anotei um monte de frases aqui que fizeram sentido muito para mim, assim, eu fiquei muito, sei lá, parece que as mensagens foram chegando para confirmar coisas que eu estava questionando, sabe? E eu fiquei muito feliz com isso. E eu vou anotando a cada encontro esses insights que vão chegando, assim, para mim, hoje veio bastante. Estou muito feliz com isso. Aí depois eu vou querer esse caderninho, hein? Deve ter várias mensagens de autoajuda aí, viu, Vânia? Pode deixar, eu vou compartilhar alguma hora dessa aí. Pessoal, fique tranquilo também para quem enviou mensagens lá no grupo de oração, viu? Estão todas anotadinhas aqui, com muito carinho, nós vamos entrar em oração. E várias têm muito a ver também com o nosso tema aqui. Deus reforça a cada momento que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, no tempo dele e a ressurreição. O pessoal está um pouco mais tímido hoje, né?
Vamos lá, Vânia. Aqui, todos os dias, Laí, nós convidamos alguém para rezar o Pai Nosso para gente finalizar nosso encontro. Quem se disponibiliza para a gente hoje, pode continuar com o microfone, com a câmera desligada. Quem irá nos ajudar com a oração aí hoje, pessoal? Eu quero fazer um convite aqui para uma pessoa rezar hoje o Pai Nosso, que é o Renan, que ele está aqui hoje pela primeira vez. É meu convidado. E se você se sentir à vontade, Renan. Claro, boa noite, gente. Primeiro, pô, Ale, obrigado pela mensagem, pela palavra, viu? Glória a Deus aí, muito forte. Acho que é isso, né? A gente tem que levar a vida aonde a gente estiver. Eu creio que nós, como cristãos, a gente precisa transformar a atmosfera dos ambientes onde nós estamos, né? Aonde a gente chegar, tem que ter alguma transformação, as pessoas têm que sentir algo diferente, porque a gente leva a presença do Espírito Santo, né? Então, isso é algo que sempre Deus fala comigo, assim, aonde você estiver, seja por meio de um abraço, de uma conversa, às vezes até de uma boa risada, as pessoas falam, meu, essa pessoa tem algo diferente, né? E é o Espírito Santo, é a vida, né? Nós levamos a vida. Então, obrigado, cara. Obrigado pela mensagem aí. Foi meio impactante para mim também. Sempre, gente. Pode começar, Vânia? Quando você Pode? quiser. Sim. Então, vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém, gente. Muito obrigado por tudo isso, viu? Gente, muito obrigada. Foi muito bom hoje. Claudinha, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né? Sem palavras, como diz a Dani, todo mundo impactado, né? E só pensando aqui dos recomeços, do que já passou, o que ainda tem que recomeçar. Foi assim, bênção de Deus, muita unção do Espírito Santo. Então, obrigada, muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe sua família poderosamente, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Orem sempre por mim, tá bom? A Elis levantou a mão. Elisângela levantou a mão ou foi sem querer, Elis? Acho que foi sem querer. Foi sem querer. Se vocês quiserem se divertir com os vídeos do Alaí no Instagram. Gente, vamos seguir o Olaí lá. E também eu corri lá já também. Vai colocar no nosso grupo, né? Essa mensagem de hoje, que eu acho que a gente tem que escutar mais de uma vez. E a voz dele tem como a brisa do Espírito Santo também, né? Aquela voz que vai entrando no nosso coração, vai caindo. Obrigado mesmo, viu? Imensamente. Valeu. Grupo Está gravado o Meet? O Meet está gravado? Sim, está gravado. Amanhã eu mando a gravação e agora eu mando o Instagram dele lá. Obrigada. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Uma semana abençoada. Até segunda. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Obrigada, Vaninha. Obrigada. Arrasou, Vaninha. Arrasou. Tchau, mamãe. Vocês estão felizes.